Façam todos um bom dia! Aqui é Dolores Silva, sou terapeuta exclusiva do homem, trabalho exclusivamente com as dores emocionais da criança ferida, do menino ferido. E hoje o tema eu vou falar sobre o sofrimento que essas dores, essa criança ferida pode trazer, pode não, traz para a nossa vida adulta. São vários sofrimentos. Eu vou compartilhar com vocês aqui um deles, que é, por exemplo, no que tange aos relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa que tem a sua criança ferida pode, por exemplo, desenvolver sofrimentos nas relações. Por exemplo, eu estou preocupada aqui que está chovendo, está anunciando que vai chover, por isso que eu estou assim. Por exemplo, relações tóxicas, que pode ser, você pode atrair as relações tóxicas ou ser você a pessoa tóxica da relação. Relacionamentos abusivos, relacionamentos que envolvem você se envolver com pessoas narcisistas, sendo você uma dessas pessoas ou atraindo você. Relacionamentos que a pessoa é traída, relacionamento onde a pessoa não vive, tá casada, tem um relacionamento, mas a pessoa está sempre ausente, ou seja, é como se ela não tivesse relacionamento, porque a pessoa nunca está presente na vida, nunca está disponível para ela. Ou, por exemplo, ausência de relacionamento. Eu vou contar uma história a respeito da ausência do relacionamento, que é aqui no meu caso. Eu fui casada por 7 anos, eu tenho um filho. Atualmente meu filho tá com 21 anos. E desde o momento que eu me separei, o meu filho tinha 4 anos quando eu me separei, eu nunca mais tive um relacionamento. Eu até tentei ter um relacionamento, só que desse meu relacionamento eu acabei tendo eu atraí para minha vida uma pessoa completamente tóxica, que além de eu não ter um relacionamento tão estável com ele, eu tive umas histórias que impactou de forma muito negativa a minha vida, que eu tinha um sonho muito grande de ter mais um filho, e eu chamava o nome de Cecília. E nesse processo, meus amigos, as pessoas brincavam falando: "Ih, cadê a Cecília? E quando que a Cecília vem?" E eu falava assim: a Cecília só está esperando o pai dela. Quando o pai dela aparecer, a Cecília aparece." Os anos foram passando e nada de vir a Cecília. Quando eu me vi na idade, porque hoje eu estou com 48 anos, quando eu me vi na idade de 40 anos, eu entrei em desespero. E aí o que aconteceu? Eu buscando esse relacionamento que eu não conseguia de jeito nenhum, eu acabei atraindo para minha vida uma pessoa que eu acabei tendo um filho dele, e eu perdi o filho bem no comecinho. Isso impactou de uma maneira brutal a minha vida. Por quê? Porque gerou em mim sentimento de culpa, gerou em mim vitimização. Nossa, desencadeou de mim situações que hoje, depois de tratando a minha criança ferida, depois de fazendo muitas terapias, eu venho aqui observando e vendo, nossa, então foi a partir daquele momento, daquela situação, que eu comecei a ter vários problemas. Eu perdi tudo, eu estou recomeçando. Eu era podóloga, eu tinha uma clínica de podologia, eu tinha casa, carro, e eu perdi tudo. Hoje eu estou sem carro, estou sem casa, estou recomeçando o meu trabalho. E essa história, o fato de eu começar a ter feito esse trabalho, essas terapias, primeiro fez com que eu tomasse consciência de que realmente o problema estava dentro de mim.
porque não era possível uma pessoa, as pessoas falavam assim: "Não é possível, Dolores, você não é nem tão feia assim". Eu falava: "Meu Deus, você, porque ninguém me quer, homem nenhum me quer". E o que que aconteceu? Eu fui fazendo as terapias, fui fazendo nesse processo e eu me dei conta de que eu quase não saio. Não vou para quase lugar nenhum. Então, como é que eu vou conhecer alguém? Não posso nem falar que vai ser o entregador de pizza, porque nem pizza eu tenho pedido. Brincadeiras à parte, no meu canal do YouTube tem uma seção minha chamada, é uma seção com o André Lima, e naquela sessão eu descobri mais de uma maneira um pouco mais profunda a relação do sofrimento da minha criança ferida com a ausência de um relacionamento para mim. Então a gente foi trabalhando o tema o André Lima estava fazendo um tema, né, chamado Destravar, o Destravar da Vida, e aí ele ofereceu, né, no canal do YouTube dele, eu participo, ele é um dos meus grandes mentores, né, no que tange a parte de terapia, eu sou aluna dele, e aí eu concorri a uma sessão no canal do YouTube dele, e recentemente eu consegui o link, tá lá no meu canal, Dolores Silva, terapeuta só para homens. E só não, homens, o meu canal. E aí o que que aconteceu? O André Lima, o tema era relacionamento. E aí ele pediu para mim trazer um evento, pensar num evento, numa situação, e eu pensei. E aí ele ofereceu ali se alguém queria fazer parte da sessão, e eu concorri e fui chamada lá para fazer a sessão com ele, ao vivo, tal. E foi uma sessão muito, mas muito impactante, né? Foi muito profunda para mim. Por quê? Porque ali ficou, se eu tinha alguma dúvida de que o fato de eu não ter um relacionamento está diretamente ligado com a minha menina, com a minha criança ferida, aquela sessão deixou muito claro para mim que, primeiro, que além de eu não saber nem ter consciência de que tinha a ver, estava ligado ali com a minha criança ferida, a ausência do relacionamento, eu dizia assim para mim mesmo: nossa, mas eu quero namorar, eu tenho vontade de ter um relacionamento, mas eu não consigo, ninguém olha para mim, ninguém me nota. E nessa sessão, o André Lima, que ele fez, né, em mim, o objetivo era eu resolver a minha questão do relacionamento, por que que eu não conseguia ter um relacionamento. E aí o processo começou da sessão, e a sessão foi levando para várias coisas que eu vivi ali com o meu pai, né? E que eu guardava muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento. Então, ficou claro ali, e o André Lima depois, né, ele coloca, né, depois da sessão, ele colocou muito claramente ali o quanto a minha vida, a minha criança estava profundamente ferida. E aí eu falei assim, além do processo da criança ferida, o que aquilo impactou na minha vida. Então, nas sessões que eu fui evidenciando ali as causas, né? Porque qual o efeito? O efeito é eu não ter um relacionamento. E qual é a causa? A causa estava lá, nas dores da minha criança ferida. Então imagine eu com muitas dores feridas, com muitas histórias que impactaram de uma maneira muito dolorosa a minha criança. E quem gerou essas feridas em mim? O meu pai, a atitude do meu pai, a postura do meu pai, a agressão do meu pai e toda a história que eu vivi quando eu era muito pequena. Então, quando nós somos criança,
dentro de nós, o que que fica registrado, né? Fica registrado de uma maneira muito privilegiada as emoções e traumas que a gente vive, eh, fica muito, como é que eu posso dizer? Muito registrado, o corpo registra, o cérebro registra de uma maneira muito privilegiada. E nesse processo, a gente acaba criando padrões, né? Padrões de comportamento, padrões de situações em que a gente vai se repetindo. O que que é um padrão, né? Um padrão é o comportamento que eu gero toda vez, e aquele comportamento meu, que é toda vez eu ajo daquela forma, vai gerar em mim uma situação, um comportamento. E esse comportamento, o que que acontecia comigo? Eu até atraía pessoas, só que eu atraía pessoas que não tinha nada de ver comigo, que não tinha de nada de ver com aquilo que eu buscava, com os valores que eu tinha. E é claro que uma pessoa, um homem desse, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia me entregar completamente. Fora que eu tinha uma coisa, que eu tenho uma coisa que eu repetia do meu pai. Lembra? Criança ferida vai ter filhos e vai ferir os seus filhos. E esse processo de ferir os nossos filhos está também relacionado a nós copiarmos o nosso pai. Então, nós tendemos a, quando criança não, quando adultos, copiar o ambiente pelo qual nós fomos criados. Então, nós realmente fazemos igual aquilo que a gente imagina ser o certo ou imagina ser o correto ali da nossa vida. A gente segue o mesmo padrão do nosso pai. E o que que eu segui do meu pai? O meu pai, ele foi uma pessoa muito agressiva, no que tange a parte física, e também teve alguns aspectos assim verbais, né? Meu pai não era muito de falar, meu pai era muito de agir, só que ele agia sempre na agressão. E o que que eu tirei do meu pai? Eu não sou uma pessoa que eu agrido fisicamente. O meu comportamento, o meu modelo de agressão, eu sou uma pessoa agressiva, mas a minha agressão é na fala. Eu agrido, eu sou agressiva verbalmente. E eu não uso de palavrão, não, mas é o meu tom de voz, minha forma, meu jeito de falar, meu jeito de pedir as coisas, é, faz exatamente, faz com que... Ai, tá começando a chover aqui. Faz exatamente eu ter o mesmo padrão do meu pai, de agressão. É claro que é um grau menor, mas é uma agressão. E o que que isso resultou para mim como resultado ruim? Qual foi a parte ruim dessa história toda? O fato é que eu, sendo agressiva, eu acabo atraindo homens que são meio femininos, meio que não tem tão uma energia muito masculina, e eu acabo sendo muito dominadora, muito agressiva verbalmente com esses homens. Então eu acabo não tendo nenhum tipo de conexão muito profunda com esses homens. Por quê? Porque o meu modelo de homem é o meu pai, e o meu pai era um homem, além de agressivo, o meu pai era um homem muito temido por nós, filhos, pela minha mãe, pelos irmãos, pelas pessoas da vizinhança, né? O meu pai era tido, por exemplo, as minhas irmãs, não eu, porque eu sou a sétima filha da minha mãe. Então, mas as minhas irmãs que são mais novas tiveram que, para namorar, tiveram que o rapaz ir na minha casa pedir pro meu pai, e ele era motivo de chacota pros amigos, e quando eles conseguiam sentar e conversar, e sentar e ir lá enfrentar os Zé Lagoa, eles eram, nossa, era top, olha o cara, enfrentou o Zé Lagoa. Então, era uma mistura de medo pro cara e ao mesmo tempo de, uau, olha, era reconhecido perante os amigos, perante ali a sociedade da época. Então, o que que eu copiei do meu pai? Eu copiei a agressão. Então, meu pai,
a minha criança, por ter sofrido várias agressões, por ter assistido várias agressões, eu até não apanhei tanto assim, não. Apanhei, mas não assim, não tanto a ponto de ficar, de ter tantos traumas nesse sentido, né? Mas o que a minha criança viveu, vendo ali a minha mãe, meus irmãos, o meu pai e as histórias que os meus tios contavam a respeito do meu pai, é que me impactou dessa maneira, de uma maneira muito, muito profunda. Então a minha agressão verbal, ela me prejudica, por quê? Porque eu não, no fundo eu nunca quis e nunca quero ser, ir para o lado da ira, da impaciência, mas eu percebo que a minha fala é uma fala agressiva. Quando eu converso com a pessoa e a pessoa discorda de mim, eu já estou no piloto automático, eu já estou me defendendo, mas como se a pessoa tivesse me ofendido, e não é. A pessoa até fala, calma, 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 ouve primeiro. Então eu tenho uma dificuldade de ouvir quando a pessoa quando eu começo a sentir que eu estou sendo agredida pela pessoa, e às vezes a pessoa não está me agredindo, a pessoa só está discordando de mim. E o meu pai era muito disso, o meu pai, ele tinha essa coisa de, é tudo do jeito dele. E o que eu aprendi? Que tudo é do meu jeito. Imagina, se tudo é do meu jeito, eu não tenho como dividir a minha vida com ninguém, né? Por quê? Porque uma das características de um bom relacionamento é que nada, quando você envolve a outra pessoa, é tudo do seu jeito, né? Então existe o jeito da pessoa, existe o seu jeito, e sentando, conversando, ambos, né? Pessoas adultas. O que ele faz? O que a gente faz? A gente chega num consenso comum, conversando, dialogando, que é uma característica da pessoa adulta. E o que eu, na condição de adulto, eu faço? Eu não sou muito, embora eu gosto muito de falar, de conversar, mas quando envolve assim, negociar, relacionamento, eu percebo que eu tenho muita dificuldade de dividir, não é bem dividir, não é bem a palavra dividir. Eu tenho dificuldade de ouvir com bons ouvidos ali aquela pessoa, escutar mesmo, sem nenhum tipo de armamento. Eu estou o tempo todo me policiando, é como se eu tivesse assim com a pistola na mão verbalmente, e isso eu faço de uma maneira automática. Não é uma coisa que eu quero fazer, não é uma coisa que eu faço questão, mas está tão no meu piloto automático, está tão dentro do meu inconsciente, que quando eu vi, já foi. Agora, qual é a parte boa dessa história? A parte boa dessa história é que, como eu estou tomando consciência desse meu comportamento, as chances são que, à medida que eu vou lembrando de situações e eu vou ressignificando, eu vou curando isso em mim, a tendência é que esse meu comportamento ele vá modificando, e eu venho observando isso no meu dia a dia, no decorrer do meu dia a dia. Como é isso? Eu percebo assim que hoje, quando alguém fala alguma coisa que eu discordo, eu ainda tenho uma defesa muito rápida, mas a pessoa fala, calma, eu ainda espero, eu já me policio, e a pessoa conclui o que ela tem para dizer, divide ali o que ela queria colocar para mim, e eu pondero de uma maneira um pouquinho mais suave, mais tranquila. É claro que por ser uma característica muito marcante da minha pessoa, da minha personalidade, isso para mim é muito difícil. Mas tem outras coisas que que é fácil, que eu tô vendo o meu comportamento que no maioria das vezes eu já teria explodido, hoje não. Eu tenho passado por situações bastante desafiadoras, e em muito pouco tempo eu já teria perdido a calma, e hoje não. Agora, quando o assunto é relacionamento, ou seja, quando o assunto é com homem, eu sinto que eu tenho como se fosse assim, uma couraça do meu lado, onde eu fico nessa proteção. Claro, tem a ver
com a vida, com a minha criança ferida, mas acima de tudo tem a ver com o fato de eu estar com as minhas dores emocionais, né? O meu coração partido, que está intimamente relacionado com o fato da minha criança estar ferida. Então eu tenho duas situações. Tenho sim sentimentos feridos, minha criança ferida, e tenho sim um coração partido, né? Pela experiência que eu vivi. E essas duas relações, essas duas coisas, essas duas situações que eu experimentei, traz em mim, traz à tona dentro de mim uma pessoa bastante agressiva, quando o assunto é relacionamento. E o mais interessante é que eu adoro falar sobre relacionamento, eu já desenvolvi metodologia para, né, salvar a crise do casamento, onde o meu público-alvo era a mulher. Mas quando o assunto sou eu percebo que eu ajo como uma criança, uma menina, totalmente arredia, totalmente ferida, totalmente... parece que os recursos que eu tenho, né, como terapeuta, eu não consigo colocar em mim no que tange relacionamento, no que tange homem, no que tange essa questão muito particular, estou falando exclusivamente do fato de eu ser muito agressiva verbalmente. Fora as outras coisas eu consigo lidar bem, mas assim, o fato de eu ter essa criança ferida ainda, e eu venho limpando, eu venho curando essas dores emocionais, à medida que eu vou curando, eu vou modificando o meu comportamento, e modificando o meu comportamento, eu começo a ter outro tipo de situações e de pessoas, eu começo a ter resposta diferente das pessoas a qual eu convivo. Então eu começo a ter um olhar mais tranquilo no que tange ter um relacionamento. Agora você pode dizer, nossa, resumindo, para ficar um pouco mais claro, por eu ter uma criança ferida, uma das características de sofrimento na minha condição de adulto é o fato de eu não estar conseguindo ter um relacionamento, mesmo que eu queira. Então, criança ferida não consegue ter bons relacionamentos. Então, eu preciso curar essa minha criança ferida. Para quê? Para que eu consiga ter emoções maduras e poder me relacionar com as pessoas. No meu aspecto, na minha criança ferida, o que eu mais tenho que trabalhar é essa minha agressão. E eu já venho trabalhando isso sim. Agora, à medida que eu vou trabalhando e que eu tô tomando consciência desse processo e eliminando, usando das ferramentas terapêuticas que eu tenho, esse processo, esse comportamento, eu vou mudando meu comportamento, eu vou mudando dentro de mim esses padrões. E aí esses padrões eu passo a não repetir mais esses padrões. À medida que eu não repito esses padrões, o que vai acontecendo? Eu vou gerando em mim novas formas de me comunicar, novas formas de me relacionar. E quando a gente percebe, quando que eu vou perceber mesmo que eu tô ok? Quando de fato eu tenho um relacionamento e eu tramitar numa boa nesse relacionamento. E eu não estou falando de perfeição, estou falando de, no meu caso, por eu ter a minha criança ferida, um dos sofrimentos do adulto tem a ver com o fato de eu estar com a ausência de relacionamento. Entre todos os aspectos que uma criança ferida gera de comportamento em nós adultos, um dos sofrimentos é esse, ok? Então, se você, homem, assim como eu,
ter a sua criança ferida e percebeu padrões. Nossa, então faz sentido, né? Eu sou até um homem bonito, eu sou até um homem cheiroso, eu tenho dinheiro, eu tenho até bons recursos estéticos, financeiros, eu tô realmente buscando a pessoa e você não consegue, muito provavelmente você não consegue atrair a pessoa bacana para você porque a sua criança está ferida. Você está com o menino ferido e à medida que você tomar consciência e começar a trabalhar toda a sua criança ferida, essa situação, esse comportamento, você vai tomando consciência, você consegue aí modificar e ir para um bom relacionamento. Porque, como diz o meu professor André Lima, essa é a fala dele, crianças feridas não têm bons relacionamentos. E como objetivo aqui é ajudar você a se curar, eu convido você a assistir a minha sessão para ampliar um pouco mais e também ao mesmo tempo, se você se identificou aqui, nossa, faz sentido para mim, eu não consigo ter relacionamento e as pessoas até falam que eu sou bonito, que eu sou interessante e que eu até trato bem as pessoas, mas eu não consigo ter um relacionamento. Eu sou assim como você, Dolores, eu tenho ausência de relacionamento. Se você se identificou, você com certeza aí mostra tomou consciência de um dos aspectos do porquê você precisa tratar a sua criança ferida. Eu deixo você agora, eu espero que você tenha entendido. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Vamos aumentar aí o meu canal para que outras pessoas como você possam ter acesso a esse conteúdo e eu possa definitivamente ajudar cada um de vocês, homens, a curar a sua criança ferida. Criança ferida cresce, vira menino, ou melhor, criança ferido cresce, vira adulto e depois vão ter filhos e vai machucar, vai ferir os seus filhos e isso vai passando de geração em geração. Bora cuidar isso na sua vida e para que você cure a sua criança ferida, para que você possa, se você tiver filho, corrigir também a tua relação com ele, estreitar, ficar mais conectado com o seu filho, com o seu neto e não gerar tantas dores, mesmo que você não perceba. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço, ó, um beijo e tamo junto aqui.